Oi, bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos ao Pai do Senhor. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que seja uma semana abençoada para você, né? Que esse mês de março seja um mês abençoado para nós. Que, né, tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós venha acontecer aqui no mês de março, né? Venha acontecer no mês de março e vai, né? Em nome de Jesus, vai, né? Deus é bom e vai dar tudo certo aí. Hoje a gente vai estudar o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Capítulo 7. Abre aí tua Bíblia. Eu espero um pouquinho, enquanto a gente conversa um pouquinho, você vai procurando aí na tua Bíblia. Tá tudo bem? Passaram bem o final de semana? Dormiram bastante? Nós aqui estamos dormindo de arrojar. Meu Deus do céu, né? Como dormiu, né? Graças a Deus já é segunda-feira, né? O final de semana passou voando, né? Final de semana passou voando, né? Graças a Deus essa semana a gente já tem batismo. Não esqueçam, o batismo aqui em Guaratuba é 10 horas da manhã, tá? Não esqueçam, o batismo aqui em Guaratuba nesse próximo sábado, né? Às 10 horas da manhã, as inscrições estão abertas. Se você ainda não se inscreveu, você pode. Na Praia do Caieiras, né? Mas vai ser às 10 horas da manhã. E quem vai se batizar precisa estar lá às 9, tá? Quem vai se batizar precisa estar às 9, ok? Às 9 horas da manhã precisa estar para o batismo, tá bom? Irmão Zeniel, bom dia, parabéns, feliz aniversário, meu queridão. Deus abençoe você. Pastor, o batismo será transmitido? Sim, né, Gabriel? Sim, será transmitido, tá? Sim, será. Vocês compraram a câmera lá que vocês queriam comprar, pôr lá na frente, para colocar naquele... Nem comprei, não. Ainda não? Semana começou. Vê com o Thiago hoje, você lembra? Dá tempo de chegar ainda, né? De repente. Aquela que você queria, que parece aquela que você falou. E daí, tudo beleza aí, galera? Já vai passar o carnaval, né? Eu tava falando pro Gabriel, né? A quantidade de gente que tá viajando, né? Que não estava no culto, nem sábado, nem domingo, né? Eu falei pro Gabriel, o culto de sábado, a gente sempre tem o mesmo número, sempre 7.500 pessoas, né? No YouTube. Tinha 5.500, então 2.000 estavam viajando. Pode tirar o batismo, Gabriel. 2.000 estavam viajando. E daí no domingo, que sempre é 10.000, né? Pessoas no culto, tinha 7.500, né? Então também 2.000 e poucas pessoas aí também viajando, né? No carnaval. Mas essa semana aí já voltou ao normal aí, todo mundo. Ronaldo de Oliveira, pastor, terá batismo em São Paulo? Sim, com certeza esse ano terá. Só eu não sei como. O Gabriel já tá aqui, né? Já tá aqui comigo, o Gabrielzinho já tá melhor. Já expeliu, né? As pedrinhas, tá expelindo ainda as pedrinhas, mas ele já tá bem, né? Já tá de boa, sem dor já, né, Gabriel? Ainda tá meio. Ainda tá com um pouquinho de dor. Tá com o catéter ainda, né? Vai ter que tirar. Mas já tá bem melhor. O Gabriel já tá bem melhor, tá bem mais tranquilinho, né? Graças a Deus. Obrigado por todo mundo que tá orando aí, né? Pelo Gabriel. Tá dando tudo certo, tá? Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado. Essa quinta-feira aí o pastor vai participar de um podcast no Instagram. Depois, quando a Lorraine aparecer, ela vai mandar pra gente os endereços aí na quinta-feira, 8 horas da noite. No Instagram do irmão da Assembleia de Deus. Aí é um Instagram da Assembleia de Deus, né? Galera, é tudo da Bleia. Lá eles convidaram o pastor, eu vou participar lá, tá? Quinta-feira, tá? Lá no Instagram. A gente vai transmitir só no canal do Guri. E vamos lá, né? Dar um glória lá junto. Isso é legal aí, né? O Simone Cunha, eu não posso tomar kombucha porque tem álcool. Então eu não tomo. Os irmãos às vezes mandam pra mim, mas eu não tomo kombucha porque ela tem álcool e daí eu não consigo tomar, né? Eu não posso. É assim, Ana Macedo. Gabriel, esposo da pastora Carla, tá? Irmã Elvia, obrigado pela tua oferta e Deus te abençoe. Vamos lá, vamos ler o texto, capítulo 7, verso de número 1. Vamos lá? Glória. Viljânia, eu não fui pro sítio, Viljânia. Eu não fui pro sítio porque esse final de semana é semana de carnaval, daí a minha estrada aqui não dá para sair, porque tem muito trânsito. E aí você fica 5, 6 horas para voltar embora. Então eu não fui esse final de semana
E nesse final de semana eu não vou também, porque eu tenho batismo, então só na outra semana que vocês vão ver vídeo do sítio, tá? Essa semana não. Eu vou pedir pra Manuela fazer, a Manuela vai quinta, que ela tem aula, ela faz equitação, né? A Manu e o Raizo. E vai dar tudo certo aí, tá? Vai dar tudo certo, ainda vamos dar. A Manu vai trazer. Ela fez até uns videozinhos das vaquinhas, depois eu vou ver se eu pego, passo pro Gabriel. Aí amanhã eu mostro pra você. É curtinho, mas dá pra você ver elas ali, tá? Tem kombucha natural sem álcool. Na verdade não tem, Maria, kombucha sem álcool, porque a kombucha é feita através da fermentação. E quando você faz a fermentação, ela tem álcool. É pouquinho, mas tem. Todas têm, né? Por isso que eu não tomo. Entendeu? Eu não tomo porque ela tem álcool, eu não posso tomar. Posso ler? Capítulo 7, verso 1. Vamos lá? Deixa eu falar um negócio aqui que eu quero falar para vocês. A irmã colocou do irmão Josiel aqui. A irmã Elisa Caiafa. Pastor, faz um vídeo com o Josiel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu disse para vocês, eu falei aqui para vocês que né, para vocês seguirem o Josuel, que ele é um menino de Deus e tal. Mas isso não quer dizer que o Josiel fale umas bobagens, né? O Josiel, tô falando com amor aqui, como irmão, você não fica bravo comigo, não? Que é com amor que eu tô falando. O Josiel falou um negócio sobre o Trump esses dias aí, e as pessoas me mandaram vídeo dizendo que o Trump é do diabo, que o Elon Musk é do diabo. Muita gente ficou brabo com ele, né? O Josiel, ele é uma pessoa que ele não tem um conhecimento muito apurado de geopolítica, não é a dele. E daí quando o Josiel sai para geopolítica, ele fala bobagem porque ele não conhece. Entendeu? Porque ele não conhece. Aí ele pegou um vídeo de um outro cara, que ele também não sabe quem que é, mas eu sei, né? Que falou sobre uma outra história que é uma teoria da conspiração. Então o Josiel, por ele não ter um conhecimento mais aprofundado de geopolítica, eu estou exortando ele por causa disso, né? O Josiel, eu tenho ele é um guri, né? Tem idade para ser meu filho, então não tem problema nenhum. E eu estou falando isso com amor, né? Ele é um menino de Deus, né? E depois ele corrigiu isso na live dele, né? Ele é um menino de Jesus, mas às vezes ele pega umas informações e ele não conhece os caras. Entendeu? E daí ele falou uma bobagem, mas cara, faz parte falar uma bobagem, mas ele já se corrigiu. Aí muita gente veio falar comigo e falou: pastor, você falou para mim seguir o Josiel, mas eu não vou seguir mais porque ele tá falando mal do Trump, porque ele tá dizendo que o Trump é do diabo. Isso é falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Eu até ia mandar uma mensagem para ele, mas com a correria da minha vida eu acabei não mandando. Então eu peço que vocês não levem em consideração, entendeu? Porque ele fez uma salada, porque ele não sabe do que ele está falando. Então, quando você vai se meter num assunto que você não conhece, às vezes você fala bobagem. Foi o que aconteceu. E ele pegou uma base de informação de um outro cara que falou merda. Não tem nada a ver com o que o cara falou. Entendeu? Então não fique chateado com o Josiel, que ele é um menino de Jesus. Só que ele andou num lugar que ele não conhecia, ele falou uma bobagem. E isso aí faz parte. Mas ele já se corrigiu, entendeu? O Trump não é o anticristo, o Elon Musk não é o anticristo, entendeu? Eles não são. A Bíblia diz que o anticristo não vai se manifestar enquanto o Espírito Santo estiver na terra. É claro isso aí, o anticristo só vai aparecer depois que a igreja for arrebatada. Entendeu? Só vai aparecer depois que a igreja for arrebatada. Então qualquer pessoa que estiver falando que o Trump é o anticristo, que o filho... Cara, é mentira, isso não é verdade, isso não é isso contraria a Bíblia, inclusive. Entendeu? Então o Josiel é um menino de Jesus, ele é um profeta de Deus, só que como ele está no YouTube agora e ele está fazendo... Daí ele quer falar alguma coisinha, às vezes ele fala sobre um assunto que ele não domina. E daí quando ele não domina, ele busca informação de uma outra pessoa. Como ele não sabe quem são os caras, né? Porque ele não estudou geopolítica, isso não é, né? Faz parte disso aí. Faz parte, né? Não tem acesso à informação correta. Às vezes ele vai no embalo de uma outra pessoa, que foi o que aconteceu, e fala uma bobagem, baseada na bobagem que alguém falou. Mas ele já se tocou que ele fez bobagem e já pediu desculpa aí para todo mundo e fica tudo certo, tá? Entendam o seguinte, o anticristo, ele vai nascer na Babilônia, a Bíblia diz, tá? Aprende isso, ele vai nascer da Babilônia, a família dele vem da Babilônia, a Babilônia é o Iraque, tá? Iraque, entendeu? Iraque, o anticristo ele vem de lá, certo? O anticristo vai ser um líder islâmico, provavelmente um rei islâmico, provavelmente o rei de um país riquíssimo,
entendeu? De um país riquíssimo, que a sua família é baseada no Iraque, porém eles são grandes. Eu estou te dando umas dicas do que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz onde ele vai nascer, como vai ser a sua família. A Bíblia diz isso, mas você precisa estudar muito para saber isso. Muito. Né? O seu pastor aqui estudou mais de 20 anos de teologia, já falei para você. Né? Já leu a Bíblia 23 vezes, estudou demais isso. Então, e eu ainda, tipo um sheik, isso aí, alguém. Mas tá mais para um rei do que um sheik, porque um sheik não é rei, né? Então tá mais para um rei. E eu arriscaria dizer que foi uma família que saiu do Iraque que hoje está em Dubai. Eu arriscaria dizer isso, mas eu não estou dizendo que é. Mas é o mais perto dentro das informações que a gente tem. Inclusive tem um guri, que eu vou falar para vocês, que eu vi esses dias. Eu vi esses dias um guri. Que eu falei, cara, esse cara aí tem tudo para ser o anticristo. O nome dele é Al-Salman, não sei o que lá. Ele é um príncipe. Entendeu? Ele é um príncipe do petróleo. E dizem, eu vi uma reportagem, cara, mas eu acho que foi Deus que quis, eu perdi, não consegui achar mais. Peguei numa larga, num daqueles vídeos que você pega numa larga quando você está passeando pelas redes, né? E eu acabei perdendo e não consegui achar mais. E daí eu fui anotar o nome do cara, eu não consegui anotar direito, eu não consegui achar mais. Mas a hora que eu achar, Elizabeth viu a reportagem também? É um guri, e ele tem acho que 17 anos. Ele fala fluentemente acho que 6 ou 7 idiomas. É um dos caras, é filho, ele é herdeiro de uma dinastia que veio do Iraque, que são príncipes sei lá, daquela região, que o cara é riquíssimo, que o cara é idolatrado já, esse guri, visto por todo o povo árabe como o próximo líder muçulmano, entendeu? Ele é visto já como o próximo líder, que ele está, não sei se é Mohammed bin Salman, não sei se é esse aí, cara, não sei, Silvia, eu não sei, mas tipo, ele tá com 18, 17, 18 anos e tal, que é a idade mais ou menos que o anticristo tem, se a gente levar em conta que a igreja vai levar 20 anos para ser arrebatada, você tem que fazer essa conta. Não é? Você tem que fazer essa conta, dá 30, mais ou menos 33, porque eles vão imitar Jesus, né? Você sabe dizer aí, né? Entendeu? Então, quando eu vi aquilo lá, eu falei, cara, esse cara tem potencial para ser, não estou dizendo que é, mas ele tem potencial para ser um anticristo. Entendeu? Tem potencial para ser, na minha opinião, em função da escatologia, né? Você sabe que o pastor deu aula de escatologia. O que é escatologia? Estudo do livro do Apocalipse. O pastor deu aula disso há muito tempo. Eu costumo brincar com o livro do Apocalipse. Obrigado, Xelibon. É meu parque de diversão, né? Já falei para vocês aí. Entendia? E né, sempre estudei muito. O livro de Joel fala muito sobre isso. O livro de Isaías fala muito sobre isso. O livro de Daniel. Então você precisa estudar muito o Velho Testamento, porque os caras te dão direções exatas de onde o cara vai vir. Então o cara só vai surgir, todo mundo vai ver ele só quando houver o arrebatamento, ele vai aparecer. Antes não. Então ele está sendo preparado, é isso que a carta aos Tessalonicenses diz. A gente já estudou lá, eu já contei isso aqui para vocês. Entendeu? Então nós temos que ter coerência com as escrituras. Então pare que esses teólogos de botiquim aí, falando que o anticristo é o filho do Trump, que o anticristo é o Elon Musk. Cara, isso é uma barbaridade que você está falando. Esses caras estão sendo usados como agentes de Deus para transformar o mundo. Se não fosse o Trump, meu irmãozinho, se não fosse o Elon Musk, meu querido, a igreja tinha caído já na mão da Agenda 2030. Entendeu? Já estavam fechando igreja, já estavam impedindo você de orar na rua, igual é na Inglaterra. Você já não pode orar na rua, você já não pode orar perto dos hospitais na Inglaterra, na Irlanda, onde o islamismo já dominou. Entendeu? Se não fosse o Trump, se não fosse o Elon Musk estarem se levantando a favor do cristianismo e a favor da igreja, e eu disse aqui e vou dizer de novo, foi Deus que levantou o Trump, foi Deus que levantou o urso, porque eu não posso falar o nome dele, que o YouTube derruba a minha monetização, o ursão, que foi quem Deus levantou para derrubar o progressismo da Europa,
Não ache você que não. Ele é o Nabucodonosor que vai entrar na Europa. Eu já falei isso aqui. Tem uma profecia minha, eu acho que de uns 3 ou 4 anos atrás, que eu vi o urso marchando com botas de ferro sobre a Turquia, sobre a Grécia, e eu falei aqui, tá gravado isso aqui. Entendeu? Eu falei, isso aqui tá gravado, eu falei, eu vi o grande urso com botas de ferro marchando da Turquia, do sul para o norte, em direção à Europa. E aonde ele pisava, ele arrebentava tudo. Tá profetizado, tá aqui, só você olhar. Entendeu? A Inglaterra já foi tomada pelo islamismo, a Irlanda já foi tomada pelo islamismo. Né? O prefeito de Londres é islâmico, os caras são tudo islã, tudo do Paquistão. Entendeu? E a Europa está sendo tomada. Ontem teve a declaração de um bispo, assessor do Papa. Um assessor do Papa deu uma declaração pública dizendo que precisa parar de receber imigrante imediatamente, porque o Islã está tomando a Europa para destruir a cultura cristã. Um cara do Vaticano falou isso ontem, que se eles não trancarem as fronteiras para os imigrantes, a Europa e o cristianismo vai ser destruído na Europa. Já está nesse nível a conversa. Por isso que a Itália trancou, não recebe mais imigrante e vai começar a expulsar todos os imigrantes. A Giorgia Meloni, que é alinhada com o Trump, que é alinhada com o Milley, que né, não é a favor do urso, mas também não se meteu com ele. Só você prestar atenção. Quando você conhece geopolítica, você estuda, você começa a ver as coisas. Entendeu? Então, se não é Deus levantar o Trump, olha o que eles fizeram com o Bolsonaro, olha o que eles fizeram com o Trump quando roubaram a eleição americana lá atrás, em 20. E o progressismo entrou, e o gaysismo, e tudo que veio para a instalação da Agenda 2030 da ONU, onde eles iam acabar com a igreja. Então, só que como ainda não é o tempo, Deus levantou homens segundo o seu coração, para defender a igreja, para defender a família. Entendeu? Então você não deixa esses imbecis de internet aí ficar contando história para você. Você tem que aprender as coisas da maneira que de fato elas são. Tá? Do jeito que de fato elas são. Certo, irmão? Então não tem nada disso, é uma baita de uma bobagem que esses caras ficam falando, porque não conhece a palavra de Deus, porque se tivesse estudado, se conhecesse, jamais estaria falando. Um cara que chega aqui e fala assim, ó, você acha que aquele cara é o anticristo? Cara, desconsidere porque ele é um idiota. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento não fica fazendo esse tipo de avaliação, de insinuação. Entendeu? Tipo, a agenda woke já era a porta do anticristo, irmão. Não acha isso aí, não. Certo? A Europa vai cair. A Europa vai cair, a guerra vai chegar. Né? O primeiro-ministro da Inglaterra, os jornais da Inglaterra estão avisando o povo para se preparar para uma guerra. Talvez você não esteja vendo. Acho que eu até trouxe notícias para o desdobramento, hoje eu vou mostrar. Os jornais ingleses avisando o povo para se preparar para a guerra. Tem muita gente aqui, quando eu falo que vai ter guerra na Europa, que eu já profetizei isso faz 3 anos atrás, que Deus me deu uma visão, né? Deus me deu, eu já profetizei isso aqui faz 3 anos, dizendo, o pastor é louco, que guerra, né? Os jornais da Inglaterra já estão avisando o povo para ter rádio com pilha em casa, rádio AM, FM. Você sabia disso? Fazer reserva de alimento, começar a guardar água, porque eles estão na eminência de uma guerra contra a Rússia. Os jornais ingleses estão falando isso. E tá cheio de gente querendo ir para a Inglaterra. Ah, pastor, eu vou para a Inglaterra que eu vou fazer a vida. Vai, então, irmão. Vai para lá. Pode ir. Eu já falei para um monte de gente que tá na Inglaterra, tá em vários lugares. Falei, cara, vem embora. Porque o troço aí vai pegar, mas as pessoas, não, eu não vou voltar pro Brasil, que a Inglaterra é boa, que a Alemanha é boa, que aqui nós vivemos bem, irmão. A guerra vai chegar aí, varão. E o que você tiver, você vai perder. E vai ter que fugir, e se sair com a tua vida, você vai dar glória a Deus. Eu tô avisando faz tempo que eu tô falando.
Faz tempo que eu estou falando isso aqui. Entendeu? A União Europeia vai acabar, irmão. Vai acabar. Vai acabar. Deus vai para que Jesus volte, para que haja esse último avivamento que você anda ouvindo aí os pastores, os grandes pregadores dizendo que o Brasil vai ser o início do grande avivamento do mundo, do último, não é? Mas o avivamento vai acontecer no meio da guerra, não tenha você dúvida nenhuma disso. Tá? Não tenha você nenhuma dúvida disso. Então, para que o evangelho entre, a maioria das pessoas são ateus na Inglaterra, na Europa, de uma maneira geral, o cristianismo está morrendo, França, o Islã já tomou conta. Daí o que vai acontecer? Vai ter uma guerra. Escute, escreve o que eu estou falando. Isso não é profecia, isso é geopolítica. Quem estuda sabe disso. Por que a União Europeia deixou entrar tanto imigrante islâmico lá? Por quê? Para ter bucha de canhão, irmão. Não aconteceu o que aconteceu no país que está lutando com o urso, que matou todos os homens, não tem mais ninguém, não tem soldado mais para enviar. Da onde é que eles vão enviar soldado? Todos os caras que eles estão dando cidadania do Islã, que estão vindo, das suas colônias, né? Lotou, aí quando tiver guerra, os caras vão dar uniformezinho para todo mundo e falar, agora você vai para a guerra, vaso. Ah, você não é francês? Agora você vai lutar na guerra. Quer apostar comigo? Vamos apostar? Uma Coca-Cola e um churrasco que isso vai acontecer? Quer apostar? Entendeu? Mas o povo não entende de estratégia de guerra que os caras estão fazendo. A gente que estudou isso aí, irmão, nós estamos vendo sair de longe. Entendeu? Oi, Mari. Bom dia. Salão do Pitó. Pitó, beijo. Deus abençoe, querido. Todo mundo que tá aí. Entendeu, irmão? Não se engane, varão. Não se engane. Não existe almoço grátis. Entendeu? Não existe almoço grátis. Um monte de gente que tá indo para lá, tá recebendo cidadania, tem uma guerra, você vai ser convocado, vai ser obrigado a ir pra guerra, lutar lá na Rússia. Você vai ver? Você vai ver, irmão. O tempo vai passar e você vai ver o que eu tô te falando. Entendeu? O brasileirada vai, vazar. Você vai ver só. Pessoalzinho lá, tô de Uber, tô entregando lanche. Fica aí, irmão. Na hora que estourar a guerra, você vai ver pra onde você vai. Os caras vão meter você na cadeia, vão te dar aqui, põe um uniformezinho que nós vamos te dar cidadania e você vai ser soldadinho agora. Vai dar teu sangue pela tua pátria nova que você quis. Entendeu? Escuta aí, você vai ver só, irmão. Se isso aí não vai acontecer, vai ser já. Já. Não vai demorar nada, não. Nadinha. Aí, vê só. Vamos ler o texto, vocês já acharam aí? Posso ler? Você quer, Teodorinho? Quer sair? Gabrielzinho, aperta pra ele. Aqui aí, ali fora. A tradição dos anciões. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, desculpe, eu não vi a vírgula, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que recebam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Olha aí, irmão. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantemente a estas. Vamos ficar aqui só? Fecha os olhinhos, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença,
que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos abençoar com o teu discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer, Senhor, revelada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou falar, irmã Deiseli Rocha. Você é minha parente, irmã Deiseli? Deve ser minha prima, né? Você é Rocha também? Oi, Zenaide, Deus abençoe. Sônia Estrada, pastor, o podcast será ao vivo? Sim, 8 horas da noite a gente marcou. O guri faz, o Fábio, né? Ele faz sempre à tarde, mas como eu não posso, então não vai mudar o horário para a gente poder fazer o podcast. Vamos falar sobre política, geopolítica, tá? E sobre igreja. Vai ser um longo, né? E vai ser legal, porque lá no podcast, daí no Instagram você pode falar umas coisas que aqui eu não posso, né? Então lá eu vou poder falar bastante coisa, vai ser bem legal. Presta atenção no que esse texto traz para mim e para você, tá? A irmã tá falando aqui para mim, a irmã tá perguntando para mim se eu não vou falar nada sobre a Assembleia de Deus de Colombo, aqui no Paraná, que teve uma briga, os caras saíram no soco na porta da igreja, que o jornal filmou, né? E os jornais aqui todos passaram, os irmãos obreiros saindo no soco na porta da igreja, vários, acho que uns 20 obreiros, né? Brigando e segura, e todo mundo brigando e deu um rolo miserável. E esse quinta-feira o podcast, tá? Quinta-feira, tá bom? Não vou transmitir, só no dele. Quando eu tiver o endereço eu dou para vocês, então não precisa ficar perguntando aí, tá? Quando tiver amanhã, eu acho que eu tenho o endereço, eu passo para vocês, tá? Eu não tenho hoje, então não fique perguntando, tá bom? E os caras saindo no soco, e o pastor da igreja foi destituído pela comissão, e não sai, tá uma briga política e os caras estão se matando. Esse texto trata sobre isso, tá? Esse texto, ele trata sobre isso, tá bom? Então, os caras viam que alguns discípulos de Jesus não seguiam os mandamentos dos antigos, né? Os mandamentos, entendeu? Então, eu vou ler de novo aqui verso a verso, tá? Flodoaldo Tonato, obrigado, Deus abençoe. Toco e Sirlei, Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe, obrigado pelo carinho. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, ou seja, porque não tinha lavado, é verso 2, tá? Isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Muitas igrejas, meus irmãos e minhas irmãs, hoje vivem em função de regras humanas e não da palavra de Deus. Muitas igrejas se perderam de Jesus faz muito tempo. Eu venho falando isso já faz mais de uma semana que Jesus está me trazendo isso aí. Vivendo debaixo de tradições humanas, né? Então, você vê só, a gente vê a Congregação Cristã do Brasil, CCB, Fundação 1910, me parece, não sei bem, acho que é isso aí, né? Que os caras falam assim, ela não é uma seita. Ela é uma seita, sim. É uma seita, sim. Tá? É uma seita, sim. Por quê? Porque ela não segue o Novo Testamento de maneira integral. Não segue. É uma seita. Ok? Então os caras lá usam o véu. O véu está na Bíblia? Não. Então é o quê? Uma tradição humana. Obrigado, Eduardo. Ele disse que o menino chama-se Moulay Hassan. Depois, se você quiser, você pesquisa aí quem é. Moulay-Hassan. É esse aí, Eduardo? Esse cara aí. Vocês deem uma olhada depois, né, sobre esse cara no Google.
tá? Moulai é príncipe, tá? Príncipe Hassan, tá bom? Depois vocês deem uma olhadinha aí, ok? Pastor, célula está na Bíblia? Não! Líder de célula tem na Bíblia? Não! O que é isso? Tradição religiosa. Entendeu? 21 anos parece, né? É isso aí? É. Tá? Entendeu? Então, nós, do Marrocos, acho que é isso aí, né? Depois vocês procuram aí, tá? Depois vocês procuram aí, vocês vão dar uma olhadinha aí, tá bom? Paulo fala dos costumes em 1 Coríntios. Andrei Matias, fala mesmo, irmão. Fala do costume do cabelo. Vamos colocar 1 Coríntios aí, capítulo 11, Gabriel, para mim, por favor. Eu vou abrir aqui para vocês. É bom que o irmão falou tentando justificar, né, a sua igreja. É brincadeira, tá, irmão? Não fica bravo comigo, não. Eu quero ler para vocês aqui, irmão. Onde é que tá? Eu quero ler para vocês aqui o verso 6, Gabriel. 1 Coríntios 11, 6, por favor. Vou achar aqui o 6. Não, 5. 5. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 11, 5. Presta atenção que a Bíblia diz. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. 6. Portanto, vírgula, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque toda mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai, presta atenção no que a Bíblia está falando. Julgai entre vós mesmos. 2 pontos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que a desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Ponto final. Presta atenção na interpretação do texto, tá? Presta atenção na interpretação do texto. 16. Mas, vírgula, se alguém quiser ser contencioso, o que é contencioso? Rixoso, brigar, incomodar, encher o saco, vírgula de novo. Nós não temos tal costume, vírgula de novo, nem as igrejas de Deus. E aí? O que você me fala? Pergunta: a Bíblia manda você usar véu? Não. A Bíblia fala que a mulher não pode cortar o cabelo? Não. Mas, pastor, ele está falando que é desonroso para a mulher. Para a igreja de Coríntios. Só. Por quê, pastor? Porque lá era um porto. Uma cidade portuária. E eles estavam com um problema seríssimo de estu. Né? Que a gente não pode falar o nome inteiro. De violação das moças. Porque os caras vinham do mar, ficavam 1 ano, 2 anos fora, e daí quando chegavam os caras, eles pegavam as mulheres que estavam próximas ao porto como se fossem mulheres da vida. Então, para acabar com esse problema, o apóstolo Paulo criou uma regra.
E ele disse: as mulheres que são da vida, corta o cabelo. Para separar das que não são, ficar com o cabelo comprido. Para acabar com esse problema que era terrível. Ele disse: mas, vírgula, e veja que tem um ponto final no verso 15, que acabou o assunto. Entendeu? E aí no 16 ele diz: mas, vírgula, se alguém quiser ser contencioso, se você quiser brigar, problema seu. Ele disse: mas nós não temos tal costume. Você poderia dizer tal costume do que? De ser contencioso? Não, de usar o véu. Nós não temos o costume de usar o véu, nem as igrejas de Deus. Entendeu? Então essa conversa é o quê? É um costume dos homens aplicado sobre as pessoas. Entendeu? É um costume aplicado sobre aquele lugar. Qualquer pessoa que tenha estudado um mínimo da Bíblia, que tenha conhecimento da palavra de Deus, que tenha conhecimento da história, não é, irmão? Que conheça, que entenda a Bíblia. Essas cartas, elas foram direcionadas a determinadas pessoas. Hoje ela está no Novo Testamento para todo mundo, mas ela foi escrita para a igreja de Coríntios. Então esse costume era colocado lá. Não cá. Entendeu? E o apóstolo Paulo deixa claro, ele disse: nós da igreja, nós não temos esse costume. Mas é para vocês só. Entendeu? Aí o que os caras falam? Os caras vão lá e falam: não, mas está escrito na Bíblia, aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó. E os caras não sabem interpretar um texto, irmão. O que você vai falar de uma pessoa que não consegue interpretar um texto? O que significa um ponto final? Né? Então você vai falar o quê? Então, quando Jesus fala, traz esse texto para nós e dá uma olhada no verso 6, né? Ele diz assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós. É Isaías 29, se não falha minha memória, 13, eu acho que é 29, 13, não sei bem. Eu não sei se tem a referência aqui, eu acho que não tem, mas eu acho que é 29, 13 que Isaías fala. Deixa eu ver aqui. Não tem a referência bíblica aqui. Eu acho que é Isaías 29, 13, mas eu não tenho certeza, mas acho que é. Onde Isaías fala isso. Entendeu? Aonde Isaías fala isso. E ele diz assim, ó: hipócritas, como está escrito. 2 pontos. Jesus diz: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Certo? E ele continua, verso 7. Em vão, porém, me honram. É em vão isso. Porque Deus não aceita esse tipo de coisa, irmão. Então ele diz: em vão, vírgula, me honram, vírgula de novo, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Entendeu? Ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Por exemplo, você não pode, se você pregar sem terno, se você pregar de camiseta, você não pode pregar de camiseta porque não é de Deus. Se você andar de bermuda, não pode, porque você vai para o inferno. Se você tiver barba, não pode. Isso é mandamento de homem. A irmã não pode cortar o cabelo, mandamento de homem. Você não pode participar da Santa Ceia porque você não é casado, mandamento de homem. Você vive junto com a irmã, mas não tem um papel, daí não pode ter comunhão com a igreja, mandamento de homem. Entendeu? Cara, a Bíblia é clara a esse respeito. Então toda igreja que não segue o Novo Testamento de maneira integral é uma seita. Eu acho que a gente tem que mudar alguns conceitos, né? Não é? 29:13, né, Helena? Obrigado, minha queridona. Deus abençoe você. Entendeu? Mas Jesus traz ele aqui no Novo Testamento, esse texto. Entendeu? Eu não vou falar sobre Apocalipse, Nésia. Hoje não. Só quando chegar o texto aí, quem sabe um dia a gente fala. Certo, irmão? Então, sábado, mandamento de homem. Não é, mas para nós ele não funciona. Sábado está no Velho Testamento. Não é?
Eu falei aqui esses dias, você já prestou atenção que toda vez que Jesus fala sobre os 10 mandamentos, ele só fala de 9 no Novo Testamento? Você já prestou atenção? Você já leu bem a Bíblia, Novo Testamento inteirinho? Aonde você encontra que você deve guardar o sábado no Novo Testamento? Não tem nem uma vez escrito isso. Entendeu? Pastor, morar junto sem casar não é fornicação? Não, Isa. Quem falou isso pra você? Fornicação é você sair final de semana e dormir com o cara. Isso é fornicação. Fornicação é você ter um namorado e ficar dormindo com o cara. Semana que vem você tem outro namorado, fica dormindo com o cara. Outra semana você troca outro namorado dormindo com o cara. Isso é fornicação. Entendeu? Isso aí é fornicação. Agora tem gente que faz 30 anos que vive com a mesma pessoa, não casou porque o marido não quer, é um xarope. Isso é fornicação? Não. Segundo a lei, eles são marido e mulher. E segundo a Bíblia também. Entendeu? É a Bíblia, irmão. Onde você vê, por exemplo, a mãe de Jesus, Maria, com José casando na Bíblia. Eu pergunto para você, mostra para mim onde está escrito. Mostra para mim. Maria e José se reúnem, vão para o templo e ali eles casam. Mostra para mim onde está escrito isso aí na Bíblia. Eu não vou nem lá para trás, eu estou no Novo Testamento. Maria e José. Por que a Bíblia não fala do casamento deles? Responda para mim, irmão. Onde é que está na Bíblia? Que eles se ajuntaram, o sacerdote chegou, fez o casamento deles, eles fizeram a escritura de casamento. Mostra para mim onde está na Bíblia isso aí. Se você mostrar, eu mudo minha conversa. Se você mostrar, eu mudo minha conversa, irmão. Agora, se você não mostrar, você fica com o teu mandamento de homem, eu fico com a Bíblia. Entendeu? Adriana, você pode ter o relacionamento hoje, em função da vida que a gente vive, existem relacionamentos diferentes. Tem pessoas que moram juntas, porém vivem em casas separadas. Não é? Em função do seu trabalho. Qual é o problema? Onde é que tem regra na Bíblia, irmão, sobre isso? Eu não sei porque que as pessoas ficam criando cabelo em ovo, irmão. Não é? Regra. Onde é que está escrito na Bíblia que tipo de relacionamento físico você tem que ter com seu marido e qual que você não pode ter? Aonde é que está escrito isso na Bíblia? Eu pergunto para você. Onde é que está escrito, irmão? Eu pergunto para você, onde é que está escrito na palavra de Deus que o homem e a mulher, o crente, não pode namorar, não pode dar abraço, não pode dar beijo na boca, não pode, que isso é pecado? Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu pergunto para você. Aonde está escrito isso? Então tem muita gente, irmão, aí ensinando coisa que a Bíblia não diz. E todas essas coisas estão contidas aqui. Porque deixando o verso 8, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar do jarro, dos copos e fazer muitas outras coisas semelhantes a essas. Ao invés dele reter o mandamento de Deus, ele retém o mandamento dos homens. Ah, mas isso aí não pode. Quem falou que não pode? Está na Bíblia? Não. Quem ensinou? Ah, foi o meu pastor da Assembleia de Deus. Ah, foi o meu pastor da igreja Deus é Amor. Ah, foi o meu pastor da igreja quadrangular. Cara, se ele está falando alguma coisa que a Bíblia não manda, ele está fora da Bíblia, mandamento humano, seja quem quer que seja. Os caras colocam um fardo pesado demais sobre as tuas costas, não é? Obrigando você a andar num jugo pesadíssimo, mas ele não leva peso nenhum. Quantos eu conheci, pastores, no meu tempo, que eu sou velho da Assembleia de Deus, velho, entendeu? Pastores que pregavam na igreja que televisão é pecado, mas ele tinha televisão em casa, escondido no quarto da filha. Quantos? Quantos pastores aí que nós estamos vendo hoje que a televisão, a internet, né, a internet está mostrando para nós que o cara fala que você não pode dar beijo na boca, que você não pode namorar porque é pecado, porque você não pode namorar, que se quiser dar beijo na boca tem que casar, porque isso é uma coisa do diabo e o cara tem 2, 3 amantes.
Entendeu, irmão? 2, 3 amantes, o cara tem amante ali com filho, tem amante presidente de convenção aí, irmão. Tá aparecendo um monte aí, ó. Pastorzão que sobe no púlpito cheio de gravata, falando de, pecado, vai pro inferno, e o cara tem 2, 3 amantes. Entendeu, irmão? Isso aqui, irmã Suzana, me perdoe, não quero ser grosseiro com você, essa não é minha interpretação, isso é a Bíblia literal. Eu não estou interpretando nada, eu estou lendo a Bíblia literalmente. Eu não preciso interpretar isso, tá explícito aqui, ó, tá claro para cada um. O problema é que as pessoas não conseguem ler vírgula, irmão. Não sabem o que é 2 pontos, o que é um ponto final, o que é ponto e vírgula. As pessoas não conseguem interpretar a Bíblia, irmão. Na sua parte mais simples. Entendeu? Mais simples. Onde é que as coisas estão escritas que os caras falam, mas não tem? Não é? Aí os caras falam, vou dar outro exemplo pra você aqui, que eu sei que tem um monte de gente que vai falar, porque o pastor... Falei, cara, olha o divórcio, por exemplo. Não separe o homem aquilo que Deus ajuntou, certo? Certo. Mas como é que você sabe que foi Deus que ajuntou? Como é que você sabe? E eu não sou a favor do divórcio. Não, de maneira nenhuma. Mesmo porque eu sou casado com a pastora Shirley, nós já vamos para 34 anos que nós estou aguentando ela. Então eu não sou divorciado, não tenho segundo casamento e não estou defendendo isso. Eu estou simplesmente ensinando a palavra de Deus. Entendeu? Então, tem muita coisa que não está escrito na Bíblia que os caras estão colocando em cima das tuas costas como um jugo. A Bíblia diz, andarão 2 juntos se não houver acordo. Não está escrito isso, como o irmão citou aí, 1 Coríntios 7, que fala sobre o casamento. Lê lá para você ver. Jesus nunca incentivou ninguém, irmão, a se divorciar. Ele nunca falou isso. Ô Magali, para de puxar o saco. Né, irmão? Entendeu? Nunca ninguém falou isso. Né? O apóstolo Paulo era casado, irmão. Ele foi abandonado por causa de Jesus. Quando o apóstolo Paulo se converteu a Cristo, a mulher abandonou e seus filhos foram embora. Está na história isso. Entendeu? Então eu só estou aqui te ensinando o que a Bíblia diz. Eu não estou falando que eu acho. Diego, se não for para o adultério, né? Entendeu? Então, existem diversas situações e circunstâncias que as pessoas estão vivendo e elas são presas por cadeias e por correntes, não é? Quanta mulher que apanha do marido dentro da igreja não pode se divorciar, porque se divorciar vai para o inferno. Você sabia dizer? Quanta mulher, irmão. Poxa, eu vivi muito isso aí na Assembleia de Deus, muito. As irmãs vinham conversar com a gente, chorava que o marido espancava, violava, machucava, ofendia. Não é? E o pastor dizia, se você separar, você vai pro inferno. Aonde está escrito isso na Bíblia, irmão? Aonde está escrito isso na Bíblia? Que a pessoa tem que viver debaixo de um jugo diabólico, maligno, de uma dominação. Aonde está escrito? A Bíblia diz que é onde o Espírito Santo de Deus está e tem liberdade. E você vai dizer que a irmã não pode se divorciar, não pode se separar e não pode casar de novo? Quem falou isso para você? Quem disse isso para você? Entendeu? Quem disse isso para você? Né? Então existem situações e situações. E elas precisam ser avaliadas pelo seu pastor. Agora, se o seu pastor não tem conhecimento da palavra de Deus, você está no mato, irmão. A Luzia Menezes está falando, meu pai era pastor, chegava da igreja, batia na minha mãe. Quantos eu conheci assim, mano? Eu não contei a história para vocês aqui que tinha um presbítero numa das Assembleias de Deus onde eu estive durante muitos anos, que a irmã pegou todas as suas malas, todas as suas roupas e levou para a igreja no dia de Santa Ceia e colocou lá atrás tudo. E daí deu um escândalo desgraçado, um troço miserável. E aí o pastor da nossa igreja, que era um cagalhão, porque ele não fazia nada e sabia e não fazia.
que o cara batia nela, e era um inferno dentro de casa, batia nos filhos, batia em todo mundo, né? Obrigava ela a fazer um monte de coisa que ela não queria, e ele obrigava, porque a Bíblia diz que o Senhor é dono do seu corpo, e não é isso que a Bíblia diz, mas eles interpretam dessa maneira. E obrigava ela a fazer uma série de coisas que ela não queria. Entendeu? E ela falou na frente da igreja de todo mundo. E ela disse pra todo mundo, falou, não, eu vou morar aqui agora, porque aqui meu marido é um santo, em casa ele é um diabo. Então eu não quero viver com o diabo, eu quero viver com o santo, vou morar na igreja. É isso que ela fez, irmão. Não aguentava mais apanhar, não aguentava mais ser abusado. Entendeu? Pra daí o meu pastor ser obrigado a sentar e falar, não, tá bom, então você pode divorciar. Você entendeu? Então você vai falar pra mim que esse tipo de relação é Deus? Que Deus tá falando que você não pode separar? Não, mas não tem relação sexual ilícita. Irmão, vai aprender a Bíblia, cara. O apóstolo Paulo é muito claro. Andarão dois juntos se não houver acordo? Você tem que aprender a Bíblia, irmão. Entendeu? Você tem que aprender a conhecer a palavra de Deus, se colocar no lugar das pessoas. Eu julgo que as pessoas estão passando, muita gente. As pessoas se matam, irmão. Põe uma corda no pescoço, toma remédio, porque do jugo, um troço opressor. A igreja de Jesus Cristo não é opressora. Ela não está aqui para pisar no pescoço de ninguém. Não, irmão. Jesus veio para salvar as pessoas, não para condenar. Tem muita gente errada, hein, andando num caminho muito errado. Agora é óbvio, né, que você não pode também fazer o casamento se tornar uma instituição que não presta para nada. Aí também não. Então tem que ter o bom senso. É por isso que você tem que ter um pastor, você tem que congregar numa igreja que preste, ter um pastor que seja um homem de Deus, porque a maioria não é. A maioria não é. O cara faz um cursinho básico de 2 anos de teologia, vai ser líder de célula. Quando tem cursinho básico de bosta de teologia, vai ser líder de uma célula, daqui a pouco o cara é pastor da igreja e está cuidando de você. Não tem preparo nenhum, não tem chamado, não tem conhecimento das escrituras, nunca leu a Bíblia inteira nenhuma vez, não conhece a Bíblia. Entendeu? E daí anda por aí abrindo um monte de igreja, porque é uma franquia, né? A maioria é assim, cara. E o povo tá aí sofrendo na mão desse povo, porque a Bíblia diz de maneira muito clara, meu povo morre pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Não é isso aí? Meu povo morre pela falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque não conhece as escrituras. Porque se conhecesse, entendeu? Daí é fácil, bota tudo nas costas de Deus. Não, Deus não deixa. Ah, não pode. Que mané não pode, irmão? Mané não pode? Para com isso, cara. Entendeu? Então tem muita coisa que as pessoas fazem dentro da igreja, que eles te obrigam a fazer, que não está na Bíblia. Que quem inventou isso foi a cabeça doente de um determinado pastor. Entendeu? Eu já falei aqui para vocês, relação, né? Nas relações íntimas dos casais, eu não vou entrar nesse assunto, porque, né, a gente está aqui de manhã, tem bastante criança aí. Eu brinco sempre, né, o canguru perneta proibido, não pode, isso aí, não. Quem disse, irmão? Onde é que está escrito na Bíblia? Que você não pode se comportar assim, você não pode fazer isso, não pode... Aonde está escrito isso? A Bíblia diz que tudo tem que ter bom senso, tem que ter consenso, que se todo mundo, cada um leva onde gosta, irmão. Se gosta, vai fazer o quê? Aí os pastores nunca tem um carinho com a sua esposa, não dá um beijo, não dá um abraço, e ele acha que você também não pode. Que é pecado. Quem falou, irmão? Quem disse isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Ah, mas a Bíblia diz que o irmão tem que ter o uso natural. É, verdade. Mas quando a Bíblia fala sobre o uso natural, está falando da mulher e do homem. Que o homem não pode se colocar no lugar da mulher, a mulher não pode se colocar no lugar do homem. É disso que a Bíblia fala quando trata sobre o uso natural das coisas. Fora isso, não existe nenhum outro tipo de... Não está na Bíblia. E aí os caras ficam criando regras que está dentro do coração deles e nem
Porque ele não faz, ele não gosta de dançar, ele fala que dançar é pecado. Ele não gosta. Não gosta, não dance. Eu gosto de dançar, vou dançar e não é pecado. Eu não vejo na Bíblia. Aliás, a Bíblia diz que tem tempo de dançar e tem tempo de parar de dançar. Não é isso que a Bíblia diz? Entendeu? Agora, não quer dizer que você tem que pegar um chicote e ficar dando nas costas dos outros, né, irmão? Né, irmã Flávia de Castro? Né? Porque sodomismo é outra coisa, né? Que você tá pensando aí. Você vai na tradução original da palavra aplicada no texto. O que é a sodomia, que era uma coisa praticada e abominada por Deus, né? Nos palácios reais, onde tinha um monte de homem, todo mundo junto, né? Entendeu? Você vai na raiz da palavra, você vai ver o que é a sodomia. Sodomia vem de Sodoma. Ação praticada em Sodoma. Que você vai lá no Velho Testamento e vê o que os caras queriam fazer com os anjos. É só você ir lá. E você vai ver o que é o texto original lá atrás. Sodomia. Né? É só você ir lá, ver o que os caras praticavam em Sodoma. Não é? Miriam dançou na rua, né, irmã? Mas não é no templo, é na rua. Entendeu? Então, a gente precisa quebrar essas tradições aí. Se você quiser ser feliz, você tem que sair dessas tradições, irmão. Você vai viver a sua vida feliz. Jesus não veio para trazer um jugo para pôr no teu pescoço. Ele veio para quebrar o jugo. Para dizer que você é feliz, que você pode viver de bem com a tua esposa, com o teu marido, na boa. Desde que você goste e seja feliz, Jesus vai se importar com o quê, irmão? Entendeu? Porque você gosta que o irmão coce a sua orelha. Ah, mas o pastor falou que coçar a orelha é pecado. Mas está escrito na Bíblia que coçar a orelha é pecado? Não, então não é. É simples assim, irmão. O evangelho é simples, a palavra de Deus é simples, quem complica são as pessoas, tá? Vamos embora que já passou do nosso horário, a Rosa está aí já? Já está aí, a Rosa já está aí, preciso conversar com ela. Tá bom, galera? Amanhã a gente volta aí, vamos para frente. Vamos para frente aí, tá? Tem gente que não coça a orelha faz tempo, né? Daí fica aí enchendo o saco de quem coça, né, irmão? Beleza? Vamos orar aí, vamos. Vocês estão tudo animadinhos hoje, né, Andrei? Né? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos ensinar para que sejamos ensinados teus. Papai, nos ensina a tua palavra, nos ensina, meu Deus, a andar na tua presença, nos ensina, Senhor, os teus conceitos e quebra, Deus, todo paradigma humano. Quebra, meu Deus, todo ensinamento humano para que nós não vivamos como escravos, mas sim como livres em Cristo, na tua presença e na presença do teu Espírito que é santo. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe o nosso casamento, os nossos relacionamentos sejam abençoados. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas todos os dias, papai. Em nome de Jesus eu peço a tua bênção, peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando aí diante do Senhor. Meu Deus, eu quero repreender aqui nessa manhã o vício, o espírito do vício, Deus, que tem dominado muitas pessoas, o vício do jogo. Seja repreendido, Senhor, em nome de Jesus, esse espírito que tem dominado as pessoas e os obrigados, Senhor, muitas vezes a jogá-las, não conseguem dominar. Meu Deus, esse espírito que entrou na mente dessas pessoas seja repreendido, quebrado em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Abençoa, meu Deus, essa água que foi colocada no balde, para que os irmãos lavem a casa, lavem os seus escritórios, para que ela venha limpar e quebrar todo o mal lançado naquele lugar em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor nos abençoe na autoridade e no poder do santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos. Deus abençoe vocês. Depois a gente vem no desdobramento, tá? Tchau, galera. Valeu.